Hoje nós vamos estudar uma empresa que foi um pedido de um inscrito aqui do canal, do Gonzaga. Um grande abraço, Gonzaga, que é a Fras-le, Fras-3, uma empresa que é do setor de bens industriais e ela é do segmento de transporte rodoviário. Ela fabrica peças para automóveis, principalmente na parte de freios. E nós vamos dar aquela estudada geral nela aqui hoje, trazer seus resultados do quarto tri de 2021, indicadores fundamentalistas para ela ver se ela está eficiente, está rentável e lá no final aquela análise gráfica de sempre para fechar o estudo completo, beleza? Então vamos começar dando uma passada bem geral aqui para a gente entender o que é essa empresa, quem é ela, o que ela fabrica, e aí depois a gente entra na parte do estudo fundamentalista dela em si, ok? Então olha só, a Fras-le, ela é uma empresa global dedicada a oferecer produtos de qualidade e foco na segurança e no controle de movimentos nas estradas, trilhos e pistas de pouso, garantindo assim a integridade da vida. Nascemos em 1954 em Caxias do Sul e hoje somos um powerhouse de reposição em autopeças, reunindo produtos de qualidade premium e marcas icônicas em nosso portfólio, além de ser o maior fabricante de material de fricção da América Latina e um dos líderes mundiais. Trabalhamos no desenvolvimento, produção e comercialização de materiais de fricção e não fricção para aplicação em sistemas de frenagem e suspensão. Além disso, temos um portfólio amplo de componentes para os sistemas de freio, transmissão, motores, suspensão, entre outros. Ela possui 10 parques industriais, 4 centros de distribuição, 3 escritórios comerciais, centro tecnológico próprio, laboratório estrutural e equipamentos avançados de alta capacidade. E aqui embaixo, 19 patentes que essa empresa já possui, 23 projetos de inovação finalizados. E ela está distribuída mundialmente, então ela tem participação mundial e eu botei esse símbolozinho do dólar porque empresa que exporta, empresa que tem filiais fora, ela acaba que se beneficia com a alta do dólar e nós vamos ver isso lá na frente na sua receita, no seu lucro, que de 2020 para cá, com essa pandemia, com a alta toda do dólar, ela se beneficiou bem com isso. Então, empresa mundialmente falando, você quando está a fim de se expor de uma certa forma ao dólar, é só você investir em empresas como essa aqui, que exportam seus produtos e recebem parte da sua receita em dólar. Aqui embaixo é apresentada a representação gráfica de segmentação da receita no quarto tri de 2021 dela. Então, olha só, 36% vem da linha comercial e 64% da linha leve de automóveis leves e 46% da sua receita está atrelada à frenagem de fricção, 26% a frenagem de não fricção e 28% de suspensão e direção, que é a aquisição que ela fez da Nakata, que fabrica amortecedores. Então a empresa basicamente trabalha com produtos de frenagem e amortecedores. Agora vamos entrar na parte fundamentalista dela. Atualmente a sua ação está sendo negociada a R$ 13,23. Ela não é uma boa pagadora de dividendos, está na casa dos 2% aproximadamente nos últimos 12 meses e a valorização dela nos últimos 12 meses é de 16,87%. Possui um patrimônio líquido de 1 bilhão aproximadamente e um valor de mercado de 2,8 bilhões. Então, ela é uma micro cap para small cap ainda, então tem muito mercado ainda para crescer, tem muita expansão para acontecer ainda nessa empresa e pode trazer grandes valorizações no futuro. E aqui embaixo, free float, 34,88% das suas ações estão disponíveis no mercado para serem negociadas e possui uma liquidez média diária de 3,9 milhões sendo negociados todos os dias. Aqui do lado a gente pega o PL dela, 13,63 é o atual e sua média histórica 11,59, e eu trouxe a Marco Polo, a Pomo 3, para a gente comparar, porque dentro do setor de bens industriais e do setor de transporte rodoviário, então bens industriais, transporte rodoviário, temos algumas empresas e a mais conhecida entre elas ali, para a gente dar uma comparada com a Fras-le, é a Marco Polo. Mas a produção, os produtos dela são completamente diferentes. Marco Polo produz carrocerias de ônibus e aqui produz peças de frenagem e suspensão, tá ok? Mas só para a gente ter uma ideia, se você quiser se expor a esse setor de bem industrial na parte rodoviária, tá bom? Então a Marco Polo está com PL de 6,07 e quando eu busquei a lista lá, são mais ou menos umas 10 empresas dentro desse segmento
E o PL, o maior PL, está com a Fras-le aqui, de 13,63, mas mesmo assim é um PL bem, vamos dizer assim, tranquilo se você expandir para outros setores, por exemplo, de tecnologia, que tem PLs altíssimos, mas o ideal é você comparar dentro do mesmo setor, ok? Então, atualmente 13,63, Marco Polo 6,07. O PL significa em quanto tempo você conseguiria reaver o seu dinheiro ali apenas com a distribuição do lucro dela que você investiu, tá? Então, a Marco Polo, por exemplo, em 6 anos, você comprou uma ação por X valores, o lucro dela em 6 anos te devolveria aquele dinheiro investido. E com a Fras-le aqui, em 13 anos, mais ou menos, você reaveria esses R$13 aqui que você investiu só recebendo o lucro ali, o lucro por ação, ok? E aqui embaixo, o preço sobre valor patrimonial dela, 2,60 é o atual, sua média histórica 1,38 e a Marco Polo 0,75. Aqui ela está sendo negociada 2 vezes praticamente acima do seu valor patrimonial, enquanto a Marco Polo está sendo negociada 25% abaixo do seu valor patrimonial. Então, a Marco Polo está mais descontada em relação à Fras-le e a gente vê que 2,6 aqui, a gente percebe que de 2019 para cá teve um grande crescimento do preço sobre valor patrimonial. Preço dividido pelo valor patrimonial. Por que aconteceu esse crescimento? De duas ou uma. Ou o preço cresceu muito e o valor patrimonial se manteve estável aqui, ok? Aí cresce o preço sobre o valor patrimonial, ou o valor patrimonial dela diminuiu e aí também faz crescer esse indicador. E aí a gente pega aqui do lado, lucro por ação de 2019 para cá, teve um crescimento do lucro por ação. Então, o lucro, o preço normalmente ele acompanha o lucro da empresa no médio e longo prazo. Então teve crescimento de lucro e aí automaticamente o preço aumentou também, por isso que o preço sobre valor patrimonial provavelmente deve ter aumentado aqui. Olhando o payout, que seria a porcentagem do lucro que ela distribui através de proventos, o atual 20,36, sua média 45,62, então atualmente ela está diminuindo a distribuição dos seus proventos, talvez esteja retendo parte do seu lucro para reinvestir na empresa, igual ela acabou de adquirir em 2020 a Nakata, empresa de produção de amortecedores, e aqui embaixo o dividend yield histórico dela, a gente percebe que a média é 3,47, então é uma média bem baixa, e o atual 2,27. Então a empresa não é boa pagadora de dividendos, e a Marco Polo 4,55% é o seu dividend yield atual. Trazendo os resultados do quarto TRI de 2021, então a receita líquida dela teve um incremento de 15,1% em relação ao quarto TRI de 2020 e um incremento de 4,2% em relação ao terceiro TRI de 2021, e ano contra ano, 2021 contra 2020, teve um aumento de 54,5% de receita. Já quando a gente traz para o lucro líquido aqui, teve uma diminuição de 82,8% do lucro líquido em relação ao quarto TRI de 2020, teve uma diminuição de 73,9% em relação ao terceiro TRI de 2021 e teve um aumento de ano contra ano, 2021 contra 2020, um aumento de 15,7%. E a justificativa dela em relação à diminuição do lucro, em relação à diminuição que ela teve da receita e tal, está relacionada ao desconto contratual. Neste trimestre foi contabilizada uma provisão de desconto previsto em contrato com o cliente. O valor de 30 milhões é relativo às vendas do ano de 2021 e os gatilhos desse desconto são relacionados a indicadores econômicos apurados entre abril de 2020 e março de 2021. Aqui embaixo a gente olha a receita dela no mercado externo, nas exportações dela. O mercado externo e exportações, mercado externo é essa parte aqui que vai corresponder às exportações a partir do Brasil e a somatória das unidades dela no exterior, e apresentou uma evolução gradativa nos últimos 5 trimestres, e o resultado do quarto trimestre de 2021 é prejudicado na decorrência do desconto contratual mencionado anteriormente, que a gente acabou de falar. Este resultado é reflexo do bom desempenho das unidades controladas e localizadas fora do Brasil e manutenção das exportações. E aqui do lado as exportações apenas das unidades aqui do Brasil. Então teve incremento aí ao longo de alguns trimestres e teve essa diminuição aqui agora, e a justificativa por conta do desconto contratual. Margem bruta dela, indicador de eficiência atual 28,98%, média histórica 27,59%, ela consegue manter uma margem bruta próxima aí dos 30%, uma boa margem bruta, e a Marco Polo está com a margem bruta de 10,18%.
Margem líquida dela também, indicador de eficiência, só que vai relacionar o lucro líquido pela receita líquida. Então, atual 8,18%, o ideal seria acima de 10% para ser considerado uma boa margem líquida, ao meu ver, tá bom? E a média histórica 7,30%, Marco Polo 10,48%. E o ROI, indicador de rentabilidade dela atual muito bom, de 19,10%, e sua média histórica de 12,31%, e da Marco Polo 12,40%. Então ela é uma empresa que precisa melhorar um pouco na sua eficiência ali e tem uma rentabilidade em relação ao patrimônio dela muito boa. Melhorando um pouco a receita líquida aqui, fica redondinho essa parte toda aqui. Receita líquida dela crescente no longo prazo, principalmente de 2020 para cá, teve um crescimento exponencial, atrelado muito à parte das exportações, porque o dólar aumentou muito e isso aumenta a receita dela atrelada ao dólar. Lucro líquido dela, olha o crescimento exponencial que teve, principalmente 2020 e 2021, na crise toda da pandemia, dólar aumentando, né? E patrimônio líquido dela crescente e constante no longo prazo. A dívida líquida dela vem aumentando nos últimos anos, principalmente de 2019 para cá. Então a empresa está se alavancando, investindo, e a gente olha aqui do lado o CAPEX, são despesas com investimento, aumentou bastante também essas despesas nos últimos 3 anos, e isso aí traz retorno lá na frente. A empresa está tendo muita despesa com os investimentos, investindo pesado, e isso consequentemente dá uma alavancada na dívida líquida, mas se for controlado tudo isso aqui, tiver bem atrelado, bem ajustado essas coisas aqui, no longo prazo a gente colhe frutos. E o EBITDA, a capacidade de geração de caixa da empresa, está bem crescente aqui nos últimos 3 anos, saúde para a empresa também. Entrando na sua parte gráfica aqui agora, olha só, muitas vezes a gente investe em empresas que já são muito conhecidas no mercado, Vale, Petrobras, essas grandes empresas aí, claro que não é dentro do mesmo setor, mas eu trouxe a título de curiosidade, porque muitas vezes os patinhos feios, aquelas empresas que correm por fora ali, trazem muito mais valorização do que essas grandes empresas que passam aí na televisão todos os dias. Então, presta atenção aqui, a Fras 3, olha a rentabilidade que ela teve desde quando ela começou a ser negociada lá em 2000, ela já entregou uma rentabilidade próxima aos 25.000%. E eu trouxe em comparação aqui a Vale, que seria essa linha azul aqui. Então a Vale, uma grande empresa aí de mineração, não entregou uma rentabilidade tão alta igual uma empresa que fabrica freios para carros, caminhões e suspensão de carros e automóveis. E aqui embaixo a Petrobras e o Ibovespa. Olha a rentabilidade do Ibovespa, o nosso benchmark, e da Petrobras, outra empresa muito conhecida. Então, às vezes, vale a pena a gente dar uma estudada, ter uma curiosidade de conhecer pequenas empresas. Ela tem um patrimônio líquido de R$1 bilhão, um valor de mercado de 2 bilhões. Então, ela é uma microcap ainda, que entregou muito mais rentabilidade do que uma big cap, do que uma blue chip igual a Vale, por exemplo. Então fica a dica aí, Gonzaga tá aí pesquisando, procurando boas empresas. É isso aí, Gonzaga. E vou te falar a verdade, me interessei muito, tenho uma pequena exposição no setor de bens industriais. Estou gostando aqui, quem sabe acompanhando mais de perto essa empresa, começa a ter uma participação nela também. Vamos dar uma olhada agora no gráfico semanal e no gráfico mensal? Dando uma olhada no gráfico mensal, um gráfico de longo prazo nela. Coloquei esse log aqui do lado só para falar que eu coloquei o gráfico em logaritmo para a gente conseguir enxergar melhor as curvas aqui, as correções que ela teve no longo prazo. Olha que curiosidade. Primeiro eu vou falar a valorização. Ela tem uma valorização de 25.240% desde quando ela começou, de 2000 até agora 2022. Que rentabilidade magnífica que você teria desde o início, né? E depois da queda de março de 2020 aqui, ela teve uma valorização de 370%. Vamos pegar padrões? Gráfico mensal, tá bom? Pegando a queda lá da crise da subprime em 2008, o que aconteceu com essa empresa? Teve uma queda muito forte e depois ela se recuperou muito forte também logo em seguida. Depois entrou numa correção e ficou próximo à média móvel de 17 períodos ali, chegou a perder a média móvel, mas não buscou a de 72 períodos. E olha como que ela está no atual momento. Teve a queda forte da pandemia de março de 2020, se recuperou muito rápido,
está passando por essa correção agora e ela está segurando na média móvel de 17 períodos. Pode ser que ela esteja repetindo esse padrão, então você pode acompanhar o gráfico aqui atualmente e comparar com o gráfico aqui anterior e ver se ela vai respeitar o mesmo padrão. E ó, os indicadores aqui embaixo também foram bem parecidos. Então, para a gente entender que ela vai segurar, que ela vai terminar essa correção dela, ela tem que segurar na média móvel de 17 períodos aqui, porque se ela não segurar bem aqui na média móvel, ela pode buscar lá embaixo, buscar a média móvel de 72 períodos. Indicadores aqui embaixo, o MACD dela, como que está agora? Deu um tiro muito forte aqui, eu até tracejei essa linha aqui, ó, para a gente perceber que ao longo dos anos, desde a queda lá de 2008, ó, o MACD dela sempre chegou próximo aos mesmos patamares e agora teve essa explosão muito forte aqui num período muito curto de tempo. Então isso aqui é um fato para a gente observar, tá? A luz está piscando aqui. Então o que aconteceu lá nessa mesma época aqui? O MACD cruzou para baixo, o azul não chegou aos extremos a pegar a parte negativa aqui, nem chegou ao ponto neutro e depois recuperou e voltou a dar uma alta. Agora, o que acontece? A azul acabou de cruzar para baixo da laranja aqui. Isso sinaliza o início de uma tendência de baixa, uma reversão de tendência e é para baixa. Temos que acompanhar para ver se vai acontecer isso aqui. Não vai chegar bem lá nos seus extremos. O índice de força relativa, naquela época aconteceu isso aqui, ó. Aqui 50% da força, então a força estaria equilibrada. E aqui ela está no atual momento buscando lá embaixo, próximo aos 50%. Então eu, Gustavo, acredito que sim, no gráfico mensal ela pode descer um pouquinho mais, chegar até nessa linha tracejada que eu coloquei aqui aos R$11 mais ou menos. E aí sim a gente começa a acompanhar mais de perto para ver se vai reverter a tendência e voltar a dar uma alta. Se ela perder lá os R$11, talvez ela busque aqui embaixo a média móvel de 72 períodos. Vamos olhar o gráfico semanal. Já pegando o gráfico semanal, depois da queda de março de 2020, olha o crescimento que ela teve nesse período de tempo. E agora ela está nessa correção aqui, respeitando o próximo aqui, rodeando, vamos dizer assim, rodeando a média móvel de 17 períodos. E o ponto que eu acho que ela não pode perder é aqui próximo aos R$11, porque se ela perder esses R$11, pode ser que ela aumente a sua tendência de baixa. E ó, MACD dela, aonde está no atual momento? Excelente, está lá embaixo nos seus extremos, igual aqui, ó, igual aconteceu em maio de 2020, mais ou menos, que foi esse ponto, nos seus extremos, cruzou azul por cima da laranja e ela entrou numa grande tendência de alta. Estou falando de gráfico mais de médio prazo, ok? Índice de força relativa dela está aqui, força equilibrada, a força compradora e a força vendedora. E quando foi em maio de 2020, chegou bem lá nos seus extremos, lá o papel ficou bem sobrevendido. E como que era lá na época, em 2011, quando ela estava naquela correção depois da grande alta da crise da subprime? Então foi mais ou menos em maio de 2011, ela chegou com um índice de força relativa bem lá nos seus extremos, então aqui ela ainda não chegou. Pode ser que ela chegue ou pode ser que a força compradora esteja tão forte nesse papel que segure aqui e retome uma tendência de alta. E o MACD dela chegou bem lá nos seus extremos também. Então o papel está muito interessante. Você precisa acompanhar nos próximos meses aí para ver se vai segurar nesses patamares até R$11, porque se segurar aí beleza, o papel pode dar uma grande valorização de novo nos próximos anos, mas se perder próximo aos R$11, ele pode ser que volte lá naquele gráfico mensal, pode ser que busque a média móvel de 72 períodos, que ela está bem lá embaixo, lá próximo aos R$7, R$8 mais ou menos, tá bom? A parte fundamentalista da empresa, parece que a empresa nos últimos anos está mostrando muito resultado, está excelente, está exposta ao dólar, então está surfando essa alta do dólar aí também. Fiquei até curioso para acompanhar mais de perto a empresa para talvez aumentar a minha exposição dentro do setor de bens industriais. Então, eficiência dela precisa melhorar um pouco a margem líquida, 2% ali, já fica legal para entrar dentro do meu filtro. A rentabilidade dela, o ROI, está muito bom, o ROI de 19%, está tendo crescimento de receita, crescimento de lucro, crescimento de patrimônio, só não paga bons dividendos. Talvez seja uma empresa para você colocar na carteira naquela porcentagem de empresas de crescimento.
ok? Então é isso, se você gostou desse vídeo, já te peço aquela curtida de sempre aqui e pode fazer pedido à vontade de empresas, fundos imobiliários, que a gente sempre tenta trazer os estudos aqui. Vocês que pedem, vocês que mandam, então podem mandar pedidos à vontade. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.